domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo os queridos internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos os internautas pelos compartilhamentos, pelas curtidas. Muito obrigado. E pelos comentários, muitos comentários aí dos internautas. Quero agradecer vocês. Muito obrigado. Isso me motiva bastante. E quero dizer para vocês continuarem que esse trimestre é uma lição maravilhosa, é um seminário. Nesse trimestre você deveria até aí receber um certificado. Você que está acompanhando aí certinho a lição, deveria até receber um certificado, porque é um trimestre sobre liderança. Então eu chamo a atenção dos professores, dos pastores, daqueles que exercem cargos de lideranças, para que possa acompanhar a aula por aula desta escola dominical. Se você perdeu alguma, volte lá no começo, desde a primeira aula, para que você possa estar entendendo esta lição, entendendo aonde o comentador quer nos levar, a compreensão das organizações que devemos fazer para termos sucessos. A lição de hoje é a lição 4. As oposições não podem impedir o progresso da obra. Esta é a lição que nós estamos estudando no dia de hoje. Não desligue o seu computador aí, ou que se você tenha passado para a televisão, ou que seja na televisão, não desligue. Vamos dar o segmento de maneira que você possa entender a profundidade desta lição. Eu vou estar falando sobre o papel do verdadeiro líder. Também quero falar sobre que um líder precisa ser empático, quer dizer, se colocar no lugar do outro para que ele possa se posicionar. Nós precisamos saber também como influenciar pessoas, dizer também sobre a importância de você no momento certo elogiá-las. Aquele elogio que produz motivação, que produz fruto, não aquele elogio hipócrita. A pessoa não merece ser elogiada, você não vai poder elogiar. Mas aqueles que estão fazendo a diferença, você pode elogiá-los, porque daí você estará fortificando ele na fé, você está ajudando a edificar. A liderança tem que entender que grandes líderes sempre encontraram forte oposição. Vou falar sobre isso. Vou falar sobre as fortes oposições. Vou falar também como liderar com oração, organização e planejamento. E vou falar também sobre arranjos estratégicos. Não se esquecendo no comentário, vou estar alertando aí que quem planeja jamais sofrerá as pressões dos prazos ou da falta de recursos. Esta aula, ela vai te engrandecer, te enriquecer no âmbito espiritual, como também no âmbito do dia a dia, de como se portar como empresário, como se portar como um comerciário, como se comportar como uma dona de casa, como um pastor, como um obreiro. Então essa aula que eu vou trazer para vocês, eu gosto sempre de expandir, de maneira que você possa crescer materialmente e também espiritualmente. Então é importante que você vá até o final da lição. Textual: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A verdade que vamos aplicar nesta lição: mesmo diante de oposições e ameaças, a igreja prossegue sendo edificada para a glória de Deus até que Cristo venha. É isso que nós vamos estar aplicando nesta lição. A introdução: assim como Neemias enfrentou oposição, nós estamos sujeitos a oposições no que se refere à obra de Deus. Devemos aprender com esse servo do Senhor a encarar as ameaças, sejam externas ou internas, e prosseguir avante. Só a introdução já nos traz aí
o ensinamento de que maneira o cristão deve se comportar, de que maneira um líder que quer vencer, um líder que quer fazer a diferença, precisa se comportar. As ameaças vão vir, seja interna ou externa, mas o que acontece? Você deve prosseguir avante. Os tópicos da lição: mostrar, enfatizar e apresentar. O objetivo da primeira parte da lição, do 1 a 3, mostrar que o inimigo tenta a todo custo parar a obra de Deus. Então, nesse primeiro tópico, do 1 a 3, nós vamos estar mostrando para você, aluno, mostrando para você, liderança, mostrando para você, professor, que nem tudo são flores. Nós vamos estar apontando que o inimigo tenta a todo custo parar a obra de Deus. Agora você tem que prosseguir, você tem que ter estratégia. O início da obra é marcada por ataques. Vimos anteriormente como Neemias foi cuidadoso em empreender minuciosa pesquisa da situação real de Jerusalém e sobre como foi imparcial em sua apresentação aos liderados. Meus amigos, meus irmãos, líderes, se você quer fazer a diferença, você precisa fazer uma pesquisa antes, você precisa pesquisar o ambiente, você precisa ver qual é a situação real, e você precisa ser imparcial com aquele grupo que está à tua disposição, isto é, os teus liderados. Os teus liderados têm que trabalhar motivado. O início da obra é marcado por ataques, é o que nós estamos vendo. Então o capítulo 4 nos mostra como Neemias se preocupou em manter-se informado quanto a tudo que acontecia, não só no canteiro de obras, mas também em Samaria. Porque lá tinha Sanbalat, lá tinha Tobias, aqueles funcionários do governo que não queria que aquela obra prosseguisse, pois politicamente seria uma derrota para Sanbalat e Tobias. E Sanbalat e Tobias eram os principais nomes. O primeiro, que é Sanbalat, governador, e o segundo, um funcionário da administração da província de Samaria. Está vendo aí quem era Sanbalat e Tobias? Está vendo que era qualquer um? Não, Sanbalat exercia o papel de governador. Tobias era um funcionário da administração. Isso foi encontrado em um documento em Elefantina, datado de 408, que cita os filhos de Sanbalat, governador de Samaria. Veja bem quem era Sanbalat. Então a obra, o início da obra já é marcado por ataques. Você só quer paz e amor, meu filho? Se você só quer estar nas profecias que acontecem hoje no WhatsApp, hoje é dia da tua vitória. Hoje é o teu dia. Tu vai ter uma grande surpresa. Neemias teve uma grande surpresa quando iniciou lá, só que ele já tinha feito uma pesquisa. Enfrentou o quê? Oposição. Começou com oposição e terminou com glória. Sempre ocorrerão oposições. Na lição passada, refletimos sobre os princípios. princípios aplicados por Neemias na reconstrução dos muros, a admirável cooperação e divisão de tarefas. Meus queridos, nós temos problemas sérios nas igrejas, Assembleia de Deus, principalmente as igrejas pentecostais, tem esse problema. Por quê? Porque muitas igrejas têm problema na divisão de tarefas. Eles não dividem tarefas e a igreja não cresce. Falta liderança que lidera com empatia com seus subordinados ou com os seus liderados, que conversa, que troca ideias. O líder ele não é o dono de tudo. Ele não é o dono de toda a verdade. Ele precisa estar conversando com seus liderados. Então, meus queridos, e aí Neemias faz esse admirável trabalho, com essa admirável cooperação e divisão de tarefas. O muro era grande, meus queridos. São várias portas, em cada porta ele colocou uma frente de trabalho. Então, leve a tarefa às pessoas, mostrando de que maneira ela vai ser feita, pois ela fica leve
quando muitas pessoas estão trabalhando nessa tarefa, sobre a supervisão de um líder à altura. Então, no primeiro momento, parece que tudo flui com certa facilidade. Contudo, tal empreendimento não ficou sem a reação contrária dos inimigos. Você está achando que tudo vai ser paz e amor? Quando você faz uma boa obra para Deus, Satanás vai usar até aqueles crentes mais fracos, aqueles que acham que sabem tudo, para levantar contra você. E é onde a posição do líder tem que estar: oração, organização e planejamento. Então, meus queridos, afinal a cidade que antes estava desguarnecida, sem muro e aberta, então agora está se tornando uma cidade fortificada e guarnecida. O inimigo já não tem facilidade para entrar lá. Então isso cria problema. No processo de edificação da igreja, cada membro do corpo de Cristo precisa ter consciência da realidade das oposições até que a igreja seja arrebatada. Você quer que todo mundo te trate bem? Meus queridos, aqui nós sofremos com competições. Por que sofremos competições? Porque muitas vezes nas igrejas tem pessoas que dá para desenvolver um certo papel, tem pessoas que dá para auxiliar, são pessoas que têm condições, têm conhecimento, têm vontade. Mas o que acontece? A liderança segura. Por quê? Porque tem medo que aquela pessoa se fortifique. Então, o líder precisa entender que no processo de edificação da igreja, cada membro do corpo precisa ter consciência da realidade das oposições até que a igreja seja arrebatada. E aí parece que muitos líderes, infelizmente, acham que é dono e aí começa a trabalhar com desconfiança. E aí o trabalho não prospera. Grandes líderes sempre encontraram forte oposição das mentes medíocres. O duro não é quando o líder enfrenta a oposição das mentes medíocres. O ruim é quando a mente do líder é medíocre. Ele não tem fé, ele tem medo, ele não usa os talentos que ele tem a seu dispor. E aí a obra não consegue ir à frente. Então ele não tem posição para fazer sua igreja, seu ministério crescer, como Neemias conseguiu fazer o muro fechar a cidade. 1.2. A razão da ilha de Sambalate. As perguntas de Sambalate queriam levar o povo judeu ao ridículo. Como às vezes do exército de Samaria ganhou com isso um imenso apoio popular. Suas indagações de fato estão escondendo sua verdadeira preocupação. Então muitas vezes o camarada que quer atrapalhar o prosseguimento de algo, ou que quer descobrir estratégias, segredos do teu negócio, ele faz perguntas. O nordestino tem muito dizer isso aí, jogar verde para colher maduro. Então ele procura colocar questões que não tem nada a ver, mas que ele quer compreender, quer entender como funciona o teu negócio. Mas Neemias cultivava o triplo cuidado de alinhar oração, organização e planejamento antes de efetuar as etapas do projeto. É assim, meus queridos. Eu vejo as igrejas faz culto de libertação, mas não tem resultado, meus queridos. Meus queridos, a maior importância da obra de Deus é quando as almas vão se convertendo e vão se aceitando a Cristo como Salvador. Mas tudo isso precisa de planejamento, precisa de oração, precisa de organização. E aí eu vejo as igrejas distribuindo trabalho para as pessoas, mas é mais um culto, só mais um culto, é mais um trabalho cansativo. Colocamos o camarada no evangelismo, mas ele não sabe trabalhar em equipe, não vai dar certo, ele não sabe. Ele sabe dirigir um culto, mas ele não sabe fazer uma equipe para que o evangelho possa ser anunciado e as almas possam se render a Cristo. Veja bem, Neemias teve tanto problema na construção do muro. Ele queria proteger as famílias. Naquela época, quando o exército inimigo invadia, eles matavam de mamando a cada canto. Não tinha pena.
Por isso que Neemias chorou quando teve a notícia de que os muros estavam arrasados, destruídos, com facilidade para o inimigo entrar. Então, meus queridos, e aí precisava construir um muro. Se você pertence à equipe de evangelização, você tem que fazer equipe. Você é professor de escola dominical? Na lição passada eu ensinei sobre fazer equipe. Se você fazer uma boa equipe para a escola dominical, você vai ter a aula lotada de pessoas. Se você montar uma boa equipe, até os cultos de ensino serão diferentes. Eu tenho olhado os cultos de ensino, aonde não vai 5% dos membros da igreja. Aí a liderança, como acontece também na escola dominical, o povo não quer mais nada com Deus. Rapaz, será que o povo não quer nada com Deus ou teu alimento está fraco? Se o alimento estiver fraco, as pessoas não vão vir. Você precisa montar estratégias para que possa as coisas fluir e funcionar. Nós sabemos que Sanbalate ardeu em ira por causa da edificação do muro e começou a escarnecer dos judeus. E tem mais um agravante. Na presença do exército dele, do exército de Samaria, ele zombava, ainda dizia: que fazem esses fracos judeus? E o Tobias, que era um funcionário do governo, ainda zombou ainda mais, disse: ainda que edifique, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Veja bem, brincando com a liderança forte. Se envergonhou. Quem tenta descaracterizar uma liderança forte sofrerá as consequências da humilhação. Você viu? Você disse que não ia, mas foi. Então a reforma seria o ponto de partida para o surgimento de uma Jerusalém poderosa e influente. Então, para contrabalançar o destaque de Jerusalém, significaria uma Samaria rumo a ânimo dos guerreiros que o defendia, a fim de evidentemente tentar retardar os judeus já em seus primeiros passos. Quer dizer, havia uma competição ali entre Jerusalém e Samaria. Então, meus queridos, mas estava planejado. Neemias planejou de forma, meus queridos, que a obra foi fluindo. Quem planeja jamais sofrerá as pressões dos prazos ou da falta de recursos. Fizeram em 53 dias. 1.3 Arquitetura da sutileza. Destacamos duas frentes de ataque, com o objetivo de se paralisar a obra recém-iniciada: a visão do caos e a boataria. Não se deixa levar por boatos. Tem pastor que descarrega boatos em cima do púlpito. Faça isso não, liderança, não faça isso. Boatos sempre vai acontecer. Os boatos foram tremendos, foram perversos na época de Neemias, inclusive por parte de Sanbalate e Tobias, que tinham uma grande influência. Mas contudo não lhe desanimou. Continuaram na obra e levaram o trabalho avante. Principalmente durante a implosão, né? A velha ou condenada construção vem abaixo em questão de segundo. Quando se derruba um prédio, quando se derruba algo, hoje em prode, você vê aquele entulho de lixo, como tirar aquilo? Então, meus queridos, a quantidade de entulho foi formada. Então, no caso dos muros, a visão dos escombros era assoladora. Era muita sujeira. Como tirar aquele monturo? Como tirar aquela sujeira? E aí, por isso, surgiu esse boato dizendo: não vai conseguir nem tirar o entulho que ficou. Mas o que Neemias fez? Organizou os operários fazendo arranjo estratégico por toda a extensão do muro. Equipe divide tarefas. Pastores que não dividem tarefa não vai ter um ministério fluente. Não tem como, meus queridos. Se você é um empresário e não divide tarefa, você vai morrer e vai deixar tudo. E não vai ter uma empresa que flui com facilidade, porque você não divide tarefa. Você não vai poder ter subordinado, porque você faz sozinho. E é o que nós vemos nas igrejas. Meus queridos, se você prega as almas, não está se entregando, algo está errado. Jesus não está batizando com o Espírito Santo, algo está errado. Mas parece que nós nos acostumamos nessa mornidão. Parece que somos apenas devotos. Devoto do culto de domingo, outros é devoto da escola dominical.
Outro é devoto disso, outro é devoto daquilo, mas não está tendo resultados, meus queridos. É isso que eu quero dizer. Liderança tem que ter resultado. O muro foi se levantando, o muro foi se agigantando, as tarefas estavam divididas por toda a extensão do muro. E aí os resultados aparecem. Aí quando veio a primeira tentativa do inimigo, que foi tentar desanimar os trabalhadores, servindo de desalentador, né, esperto de destruição, que estava à sua frente, olhando toda aquela destruição. E em seguida, investe novamente, agora espalhando boatos que pintavam um cenário completamente desfavorável aos reconstrutores do muro. Os medíocres não conseguem te ajudar para levar o trabalho à frente, para fazer a coisa fortalecer e seguir adiante. Mas eles conseguem trazer ideias medíocres e dizer que não vai dar certo. Mas Neemias não parou. O objetivo da segunda parte da lição é enfatizar que os opositores da obra de Deus se unem para a prática da maldade. Olha o que nós vamos agora estudar nesse ponto, nessa segunda parte aqui, do 1 a 3. Nós vamos estar vendo, nós vamos estar alertando, como está o comentador, que os opositores da obra de Deus se unem para a prática da maldade. Porque eles não querem ver resultado. O diabo está muito contente com as nossas igrejas, meus queridos. Perdão da palavra. O inimigo está contente. Nós nos acomodamos. Nós cantamos. Nós oramos. Nós pregamos. Mas nós não temos estratégia. Não temos salvação de alma. Não temos batismo com o Espírito Santo. Não temos curas milagrosas que venha fazer com que as pessoas, esse é um Deus, como Nicodemos chegou para Jesus e disse: Senhor, eu sei que tu é Deus, ninguém consegue fazer essas obras não. As pessoas estavam admiradas com o trabalho, com a organização, com a administração e com o poder na vida de Jesus, como foi no poder dos primeiros cristãos da igreja. Mas hoje, perdão, o inimigo está tranquilo conosco. Não sei se ele tivesse corpo, se ele não sentaria lá no cantinho para ficar também escutando o culto e batendo palma, porque almas não se rendem, pessoas não se convertem. Parece que nós estamos assim como naquela época, aqueles que entendem, aqueles que dizem minha fé é menor do que um grãozinho de mostarda, porque diz, se tiver fé como um grão de mostarda, rapaz, vamos entender as parábolas de Jesus. Jesus estava falando da pequena semente que lança na terra e ela se agiganta, ela vai crescendo, forma-se uma árvore. As aves do céu fazem ninho, já diferente da semente que as aves do céu comem. Aquelas aves do céu simboliza Satanás, dessa aqui as aves do céu fazem ninho, simboliza o poder de Deus subindo e descendo, pelo tamanho, o tanto que cresceu sua fé, está se agigantando. 2. Unidos para a prática da maldade. O escritor aos Hebreus nos anima a prosseguir com paciência até o fim da carreira que o Senhor nos reservou. Hebreus 12, verso 1. Isso nos dá uma ideia de como a vida cristã será repleta de lutas e batalhas até nos encontrarmos com o Senhor. Rapaz, ô pregador de rosa, até onde você vai com essa pregação de rosa? Rapaz, nós precisamos entender que a Bíblia diz que nós vamos ter problema, que nós vamos ter luta. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende paciência, você vai vencer. Então, meus queridos, uma vez sabedores dessa realidade, resta-nos conhecer como o inimigo age para assim nos desvencilharmos de seus ataques. Nós precisamos compreender de que maneira o inimigo está chegando. E aí nós estamos, por exemplo, hoje vivendo esse lema: um pouquinho não faz mal. E aí você vai falar: isso não agrada a Deus, a nudez não agrada a Deus. Aí as pessoas dizem: o que é bonito é para ser mostrado. Aí você diz: olha, teu corpo é morada do Espírito Santo, você tem que se comportar de tal forma para agradar a Deus. As pessoas dizem: meu corpo, minhas regras. Quer dizer, meu corpo, eu faço com ele o que eu bem quiser. E aí está atingindo as igrejas. 2.1
juntos para destruir. A Bíblia nos mostra como fariseus e saduceus, divergentes em suas crenças, uniram-se para se contraporem a Jesus. A história de Neemias nos mostra que, a despeito do entusiasmo inicial do povo, houve por parte dos opositores um engajamento de força para verem destruídos os planos de restauração. Jesus, com seu sangue, restaurou as nossas vidas, mas contudo há uma força maligna para tentar destruir esta restauração que Ele fez em nós através do seu sangue. Então, conforme o capítulo 2, temos a noção de suas origens. Sanbalat vinha do norte, Tobias do leste, junto estava Gesem, o arábio. Então no capítulo 4 vemos ainda a inclusão dos arábios, né, que vem do sul, além dos amonitas e dos adonitas. Quer dizer, exércitos, trincheiras se formaram de tudo quanto é lado para contrapor sobre a restauração da cidade. Mas Neemias foi firme. 2.2, a arma do desdém. O progresso da obra de Deus suscitou a ira dos inimigos, que não queriam ver a restauração seguir adiante. Então, sempre houve um inimigo de Deus. E o inimigo de Deus, ele será também o inimigo do líder que faz as coisas para Deus. E aí por isso que criou toda essa opressão contra Neemias. Os opositores reagiram não apenas fazendo ameaças de ataques diretos e calúnias, mas também por intermédio de comentários negativos sobre os materiais de construção utilizados e da fragilidade da construção, tentando semear insegurança. Mas lembra que Neemias disse ao povo que viesse, que criasse ânimo, quer dizer, um líder leva seu povo a entender aonde quer chegar, a entender qual é o objetivo, por que estamos fazendo aquilo. E o que acontece? Aí o povo se animou, o povo criou ânimo. Então tentaram levar o povo ao ridículo através de chacotas e deboches. 2.3, reagindo aos ataques. É nítido ao longo de todo o livro que Neemias era um homem decidido, de visão e ação, corajoso, perseverante, mas plenamente consciente de sua dependência a Deus. Isto é constado por suas constantes orações, desde quando ainda estava em Suzã. Neemias, um homem de oração. Neemias, um líder organizado, um líder que organizava. Neemias, um líder que planejava. Isso é notório, mas vê por aí. Às vezes o líder está sentado e daí ele está vendo que algo está dando errado, não está do jeito dele. Ele levanta e diz: agora em diante vai ser assim. Rapaz, planeja antes de falar, rapaz. Porque as coisas planejadas, ela dá mais certo. Então, liderança, vamos entrar por esse caminho. Então, meus queridos, agora em plena construção dos muros de Jerusalém e diante dos opositores, Neemias continua recorrendo à oração. A oração é a chave, não deixou a oração. Não ficava debatendo, mas orava e prosseguia na obra. Se ele parasse para debater, a obra parava. É isso que o inimigo quer. Então é preciso sempre lembrar que na realização da obra de Deus, mesmo estando ainda na carne, não lutamos segundo os padrões deste mundo. É preciso oração e mais oração e ação. Então, oração e ação. Nós não lutamos segundo os padrões do mundo, senão nós íamos direto para a espada. Mas não, nós precisamos saber que precisamos orar e agir. 3. Objetivo da terceira parte da lição: apresentar como deve ser o proceder do povo de Deus no serviço do Senhor. Agora, nesse último tópico aqui da lição, nós vamos estar apresentando como o cristão deve se proceder, como o cristão deve se comportar. Porque, meus queridos, é complicado. Eu vejo às vezes com o ensino também, que não tem nada a ver
Nós falamos, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas, meus queridos, ô obreiros, ô liderança, você precisa explicar. Por exemplo, você não pode fazer assim, mas você faz assim. Aí você ensina como fazer. É muito fácil eu dizer que tal coisa é pecado. Mas agora, como evitar essa tal coisa? Como evitar viver nesta tal coisa? Então nós precisamos planejar para nós termos foco e objetivo. 3. O proceder do povo durante as obras. Quando nos ocupamos fazendo a obra de Deus, nossos inimigos têm seus planos anulados pelo Senhor. Devemos confiar em Deus para realizar os aspectos impossíveis de nossas demandas, pois os possíveis cabem a nós fazê-los. Tem tanta coisa simples, meus queridos, que eu fico pensando nas pessoas que querem, Deus vai fazer. Meu Deus, isso aí Deus não vai fazer, isso é uma parte que cabe a você. Então o impossível é Deus, mas o possível é você que vai fazer. Então, meus queridos, veja bem, as pessoas não puderam ressuscitar Lázaro. Marta e Maria mandou chamar, disse, olha, teu amigo e tal. E quando Jesus chegou, disse, se tu estivesse aqui, meu amigo, teu amigo, né? Lázaro não teria morrido. Mas o impossível para Deus, Jesus o ressuscitou. Mas a pedra do túmulo foi tirada por pessoas, pois tal tarefa estava ao alcance delas. Então, o impossível para Deus, o possível, Jesus não foi lá tirar a pedra. Há muitas pessoas que estão desempregadas, e aí pede oração na igreja, mas às vezes até está levantando cedo, mas não vai mostrar o seu talento para os empresários, para aqueles de RH que estão ali. Podia chegar, bater um papo e dizer da sua prática, aquilo que ele consegue fazer. Davi nunca lutaria com aquele gigante se Davi não tivesse contado para o Saul a sua vida, não tivesse mostrado o seu currículo de herói. Meus queridos, como cristãos, nós temos que fazer a diferença. No mercado nós temos que estar entre os melhores. Por quê? Porque nós temos a unção de Deus em nossas vidas. E todo dia estamos na igreja, estamos ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus abre o nosso coração, abre a nossa mente, de maneira que nós tanto temos facilidade para servir a Deus, como facilidade para viver na vida secular. Então as portas da prisão que tinha Pedro, né? Mas o portão da casa onde os irmãos estavam precisou ser aberto por mão humana. Ele bateu na porta. Lá ele não podia, porque era um grande milagre. Esse portão ele não tinha como abrir aquilo lá. Então, impossível, Jesus fez. Agora, o que é nosso, ninguém vai fazer. Não espere Deus fazer aquilo que você não pode. Vejamos mais alguns aspectos de como o povo se portou durante as obras. Então, 3:1, visão em tempo integral. Por vezes, o grande apelo ao trabalho tem cegado a muitos, levando-os a tropeçar em seus próprios pés. Todos que compunham a equipe de restauração trabalhavam e vigiavam. Trabalhadores do Evangelho, vocês precisam trabalhar e vigiar. Tanto vigiar o inimigo e vigiar se a obra está fluindo, se está tendo resultado. Eu não quero um trabalho na igreja que aí chega daqui um ano, o pastor vai perguntar qual é o resultado. Me dê a planilha de resultado. Do jeito que ele me entregou está, se não estiver pior. E é o que está acontecendo nas igrejas. Mas se tirar dele, ele vai para outro ministério. Rapaz, coloque alguém que ganhe alma. Coloque alguém com visão de Neemias, de tampar brecha, de construir muro e de proteger. Então a ação e vigilância deve formar um par indissolúvel na vida de todos os cristãos. Em nossos embates espiritual, enfrentamos oponentes que são invisíveis. Não há um cessar de fogo nem trégua. Até Jesus vir, nós teremos que enfrentar esse inimigo. Até morrer, que é o último inimigo que nós vamos enfrentar é a morte. Então até morrer, nós vamos enfrentar esse inimigo. Não tem trégua. Não tem trégua de jeito nenhum. Quer dizer, o inimigo não respeita férias, nem oferece recesso
aos seus comandados. Está sempre em busca de oportunidade para nos derrotar. Então, é por isso que Jesus disse: vigiai. Pedro falou: o diabo, vosso adversário, anda em derredor rugindo como um leão. Ele quer te destruir. 3.2. Ouvidos sensíveis ao menor ruído de ameaça. O fato de estarmos atarefados não nos isenta de ficarmos atentos ao chamado emergencial quando Satanás investe de forma abrupta contra a igreja. Então, meus queridos, ouvidos sensíveis. Nós precisamos entender. Aparecem pessoas que são mensageiros de Satanás que estão usando nossos púlpitos. Eles não transmitem, são obreiros do inimigo e não são obreiros de Deus. E nós precisamos ter ouvidos sensíveis para que nós possamos entender. Então a trombeta na construção dos muros era utilizada à distância, comunicar alguma ocorrência ao povo. Neemias sempre tinha aquele que tocava a trombeta ao seu lado. O povo precisava estar atento e saber o que cada toque significava. Se o toque saísse errado, o povo se confundiria. Então, se tinha inimigo, o toque era de um jeito. Se estava avistando o inimigo ao longe, o toque supostamente era de outro. E aí, por exemplo, o toque não podia ser incerto, porque senão atrapalhava o andamento da obra. Então é necessário estarmos em sintonia com o Espírito Santo, a fim de entendermos os seus propósitos. O Espírito Santo fala conosco, nós é que não prestamos atenção. 3.3. Mantendo-se próximos. A falta de união tem sido motivo de grandes prejuízos ao avanço da igreja na terra. A rivalidade é uma condição maléfica quando se trata da expansão do reino de Deus. O próprio reino de Satanás é organizado. Nós é que estamos desorganizados, mas o reino de Satanás é organizado. E as igrejas estão se dividindo, meu Deus. Parece que em cada igreja tem um Deus, não é dessa forma. Então esse tipo de dissensão deve urgentemente ser substituído pela parceria entre os irmãos. A desunião, meus queridos, provoca a doença de todo o corpo. E às vezes muitas vezes que a congregação está doente porque ela está desunida. Nós precisamos se entender, nós precisamos conversar e nós precisamos entender que nós somos irmãos. Somos vários da mesma videira e o Espírito Santo deve ter liberdade de fluir em todos nós. Se não há união, esse fluxo vai ser quebrado, meus queridos. Então nós precisamos se unir. Conclusão. Na vida cristã, às vezes, basta manifestarmos a intenção de executar algo em prol da obra de Deus para vermos o início dos levantes contra nós. Mas não podemos desistir de realizar o que o Senhor nos incumbiu, mesmo quando os inimigos unem-se, objetivando a nossa destruição. Então precisamos estar atentos. Todas essas lições estão aí no meu canal. Entra aí no link, dá um clique, ele vai abrir o meu site. Aí nós temos CPAD ou Betel. Você dá um clique, você abre, você entra aí, você vai rolando o mouse e aí nós temos o link da lição. Dá um clique no link, ele vai começar a baixar aqui do lado. Depois que baixar é só você dar um clique e aí você já está com a lição aí pronta para você ministrar a sua aula e fazer as modificações que você se interessar. Quero agradecer a todos os internautas e pedir a vocês continuem compartilhando, continuem curtindo e até a próxima escola dominical virtual na paz do Senhor. Amém.